Você conhece alguém que teve depressão ou tem depressão? Você sofre de depressão? É uma coisa que machuca por dentro, calada, né, silenciosa, mas que é extremamente sério. Quais os sinais da depressão? Como é que você combate a depressão? A depressão em crianças e adolescentes tem aumentado muito. E por quê? Eu não sei, vou aprender junto com você. Estou felicíssima. É filha de um grande amigo meu, médico, Dr. Mário Jorge, que já esteve aqui falando de enxaqueca. E ela também é médica e ela é especializada em psiquiatria também. Doutora Rafaela Jorge, muito obrigada, Rafa. Filha do Dr. Mário. Está em casa, está aí. Um beijo no pai. Obrigada por estar aqui com a gente nesse sábado, viu, Rafaela? E a Rafaela estava comentando antes da gente começar o programa, pessoal, sobre a importância de muitas coisas que nós vamos falar no programa que podem ajudar você que de repente está em depressão ou alguém que você conheça a sair dessa depressão. Mas vamos entender primeiro, Rafaela, o que é a depressão? Porque a gente muitas vezes usa aquele termo de uma forma errada. Ah, a pessoa é depressiva, ela está deprê, ela está... E é errado isso, né? A gente meio que popularizou o termo, isso, né? É. E aí a gente tem que entender que depressão, primeiro, tem que ser diagnosticada por um médico especialista, mas o que isso significa? É aquela pessoa que às vezes está desanimada com alguma coisa da vida, não consegue, às vezes, levantar, não tem ânimo para ir trabalhar, para estudar, para fazer uma atividade física, para se cuidar, né? Então, popularmente é assim que a gente fala, mas eu acho que a gente precisa entender que isso realmente é um problema, é uma doença, e aí precisa ser diagnosticado da forma correta. A gente tem formas de depressão. Então, eu posso ter uma depressão leve, moderada e grave. E aí, o tratamento precisa ser feito de acordo com esta forma de depressão. Pode ser hereditário? De repente, papai, mamãe, sei lá, pode ser hereditário? A depressão é uma doença multifatorial. O que isso significa? Depende de diversos fatores. Um deles pode ser a genética, sim. Então, mas não é o mais importante. Então, a gente ainda tem um pouco de dúvidas no mecanismo da depressão, mas tem sim, tem genética, tem ambiente, tem a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu vejo a vida, no que realmente eu acredito, mas ela é multifatorial e o mecanismo mesmo dela ainda não é totalmente conhecido. Porque tem algumas pessoas que falam assim, eu consegui sair da depressão. E outras, elas têm aqueles picos, né? Aqueles rebotes de vou e volto, sim, vou e volto. Aí eu vou trabalhar com fator externo. De repente a pessoa está ok, saiu da depressão, etc. e tal, perdão. Aí sofre, sei lá, uma violência psicológica, um relacionamento tóxico que está lá sempre na cabeça dela e tal. Ela pode cair novamente. É um gatilho? É um gatilho, a gente precisa entender isso. O que muitas vezes por que é importante a gente fazer o diagnóstico correto? Porque eu tenho um tempo ali onde eu preciso tirar essa pessoa dessa primeira crise. Então, se eu consigo tirar essa pessoa dessa primeira crise, ela realmente sai, ela realmente fica bem, a tendência é que ela tenha menos recaídas. Como é que é feito o diagnóstico? Como é que vocês fazem o diagnóstico da depressão? Porque a gente sabe que para diagnóstico de outras doenças tem muito exame de imagem, né? Sim. Exame de imagem, exame de sangue, exame daquilo. Como é que é? A psiquiatria é uma ciência um pouco subjetiva, a gente fala. E aí eu falo até para os pacientes, eu falo, olha, a gente muitas vezes exclui outros diagnósticos para isso. Então, primeiro, uma consulta bem assim, esmiuçada, precisa escutar o seu paciente. A psiquiatria, eu faço diagnóstico através da escuta, da fala. Eu brinco que o meu instrumento de trabalho é a fala. A maneira como ela está se expressando. Exatamente. Então, eu preciso de tempo, eu preciso de uma escuta ativa com o meu paciente. Então, eu preciso olhar para ele, escutar ele, entender as queixas dele, entender o que ele vive, saber de histórias, claro, doenças anteriores, se existe alguma doença psiquiátrica na família, atividade física, alimentação, uso de redes sociais e celular, mas eu preciso de um tempo. Para eu diagnosticar uma depressão, eu preciso dessa tristeza profunda. A gente tem um critério, né? A gente tem o DSM-1, que é um critério da psiquiatria. Como se fosse uma escala. Isso. É mais ou menos uma escala. São critérios diagnósticos que a gente tem que classificar esse paciente para dar esse diagnóstico. Entendi. Então, como a gente classifica ele? Através da escuta ativa, através dessas informações
de como ele realmente se sente, desse vínculo. Por isso que você em casa, de repente, você está desconfiado que alguém, seu marido, sua esposa, seu filho, enfim, seja quem for, debaixo do mesmo teto, está depressivo, não pode você tirar a conclusão. É muito importante esse olhar médico para que faça o diagnóstico correto e a medicação correta. Porque muitas vezes vai lá na farmácia, faz a feirinha, eu sempre brinco com a feirinha da farmácia. Com um calmantezinho aqui, outro calmantezinho ali, aí o negócio vai mais ladeira abaixo ainda. Rafaela, atividade física. A gente comentou, deixa eu contar um segredinho para vocês. Rafaela joga futebol, jogou futebol há muito tempo, não foi? Eu fui médica do time. Sou médica do São José, feminino, da base, e fui médica e fui campeã paulista pelo Novo Horizontino Sub-20, Campeonato Paulista masculina. Como médica. Achei que ela estava com a bolinha no pé, já estou jogando. Como médica. Como médica. Então, você vivenciou isso. Ainda mais numa competição tão acirrada que é o futebol, eu acredito que aqueles altos e baixos, não depressão, mas devam acontecer com os atletas. Mas qual a importância da gente praticar uma atividade física para combater a depressão ou para sair dessa depressão? A atividade física, alguns trabalhos, né, já mostraram pra gente que ela é similar, dependendo da gravidade da depressão, que é aquilo que a gente falou lá na frente, né, leve, moderado ou grave, ela é similar até ao uso de medicamentos. Porque a atividade física vai lá no nosso cérebro e regulariza ali a nossa síntese de neurotransmissores. Então, o remédio também faz isso. O antidepressivo, ele faz essa melhora da recaptação de neurotransmissores e o exercício também faz isso de uma forma natural. Hoje, os trabalhos mostram pra gente que os exercícios físicos que mais melhoram é o yoga, treinamento de força, corrida e tai chi chuan, você acredita? Tai chi? Olha. Só que tem que ser numa forma moderada, né? Não pode ser tão leve, um exercício tão leve, mas de uma forma um pouco mais moderada. E aí, os estudos mostraram uma melhora significativa com essas, todas são, mas essas mostraram um pouco mais de melhora. Olha que legal, muito legal. Doutora Rafaela, eu deixei um alerta para os pais aqui, que, aliás, você estava me dando antes de começar o programa, sobre a depressão em crianças e adolescentes, que tem aumentado muito, e um fato muito preocupante também, que inclusive o índice de suicídio nessa faixa etária tem aumentado bastante. A gente pode, e não como regra, mas a gente pode fazer uma associação, mesmo que leve, as redes sociais, internet, joguinhos, muito tempo parado nisso aqui? A gente viu que em algumas regiões do Brasil aumentou um pouco essa taxa de suicídio de adolescentes. E isso é uma coisa, né, muito importante da gente falar. Eu acho que o celular, a vinda da internet, né, isso atrapalha muito esse desenvolvimento. A gente tem que entender que o nosso cérebro se desenvolve até os 23 anos. 23? Uau! 23 anos. Então, a gente deixa aquela criança exposta àquele estímulo, é muita cor, né? A gente precisa de um tempo. O nosso cérebro, ele vai se desenvolvendo com o tempo. Então, ele não foi feito para essa quantidade tão grande de estímulo. E isso causa um problema. Quando a gente fala de ficar muito tempo preso nesses estímulos, eu lembro antigamente que eu ficava assistindo Pernalonga, esses desenhos, sabe? Aquele lobinho, esqueci o nome do lobinho, que ele correr, sabe? Papaléguas, etc. A gente está falando desses estímulos também ou não? Hoje a gente tem, se a gente for olhar lá a galinha pintadinha, você já viu? Sim. Que ela é toda colorida, ela roda. Antigamente não era assim. Você lembra que se você olhar um Pernalonga, as cores até eram diferentes? As cores eram mais clarinhas? Eram mais neutras. Menos contraste, não é? Então, eu acho que é assim. Não que... Às vezes a gente coloca isso, né? Antigamente se fazia, mas hoje, o que acontece? Você assistiu o Pernalonga, como eu também, durante aqueles, 20 minutos e só no outro dia novamente. Exatamente. Hoje não, a criança fica ali num looping infinito, vendo a galinha pintadinha, vendo a série, vendo... E aquilo é muito ruim para o nosso cérebro, porque, primeiro, é um estímulo de muita cor, de muita mudança, de muita luz. Para a criança pequena, aquilo não é interessante. E aí pode vir a causar algum prejuízo depois, né? E quando a gente fala do adolescente? O adolescente já está naquela idade e nós passamos... Não estou fazendo crítica para ninguém não, tá, gente? Porque eu também fui assim. Eu sei de tudo, eu sou a dona da verdade e pronto, acabou.
E aí, como é que a gente lida com o adolescente que está entrando numa depressão e mostrar para ele que ele realmente precisa de ajuda? Tratar adolescente, né, criança e adolescente, é um mundo bem mais complicado porque, na verdade, muitas vezes a gente precisa tratar os pais também. Então, a gente precisa olhar para isso, porque a criança, ela nasce, é como se ela nascesse zerada. E, né, a gente dá o estímulo para ela. Então, isso depende muito de como ela foi estimulada, de como ela foi educada, o ambiente que ela vive. Então, na consulta, sempre é muito importante a gente também olhar os pais. Na maioria das vezes, a gente também tem que tratar os pais, de entender o que é patológico e o que não é, entendeu? Olha que importante isso, a importância de um olhar médico, né? Bom, doutora Rafaela, fica aí, eu estou combinando um negócio com a doutora Rafaela, com o pai dela que é médico e com o irmão que é médico, depois vocês vão ver. Para a depressão, né? Às vezes, quando a gente fala, a pessoa está depressiva, o que me vem à cabeça, a primeira coisa, posso estar errada, me perdoe, ela não quer nem ouvir. Ela não quer nada, ela quer ficar quieta no canto, me deixa quieta no meu mundo, não fala comigo. E a pior coisa, gente, que pode se fazer com um ser depressivo, doutora, me corrija, é você falar assim, você consegue, você tem força. Ele não tem, naquele momento ele não tem. Ele precisa de outro tipo de abordagem que a doutora já explicou. Quais as dicas que você deixa, Rafaela, tanto dos sinais, quanto da percepção, quanto dos tratamentos? Eu acho que acho que o acolhimento, né, Solange? Acho que a palavra é acolhimento, é acolher. A gente precisa entender que isso não é sem vergonhice. Se a gente fala, é porque não acredita em nada, né? Não é frescura. Não é frescura, não é sem vergonhice. Isso é uma doença, é uma desregulação cerebral. Então, a gente tem que olhar com este olhar, um olhar de acolhimento, de entender isso. Às vezes, a pessoa nem consegue sair de casa, ela não consegue cuidar dela, ela não consegue tomar banho, então, né, é muito grave. Então, a gente precisa ter esse olhar, eu acho, e acolher. No meu consultório chega muitas pessoas que, às vezes, a amiga marcou a consulta e levou, né, o pai, o filho. Então, acho que é isso, é o familiar, é você estar ali, você conseguir... Eu acho que é a gente tirar o olhar da gente, do nosso umbigo, e olhar para o outro. Sim. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. É pegar na mão e falar assim, eu estou com você, vem aqui que a gente vai se ajudar. Todo né? mundo quer isso, não quer, Todo Solange? mundo. Quem não gosta de um carinho, de um acolhimento, né? Quem que não gosta? Eu adorei, doutora Rafaela. Aprendi bastante, principalmente essa questão das crianças aí. Vou espalhar bastante. Isso. Muito obrigada pela sua participação, a primeira de muitas. E eu quero a família unida aqui. Obrigada. O pai já veio. Eu que quero agradecer. Você Obrigada, viu? Sim, vamos sim. O irmão, qual a especialidade? O meu irmão é neuropediatra. Pronto, vamos falar sobre neuropediatria aqui É também. uma especialidade muito procurada. Muito procurada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo seu tempo aí no sabadão, tá aqui com a gente. Portas abertas da Voz da Gente para vocês, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Deus abençoe. Amém. Bom, e vocês aproveitem muito o sábado com muita alegria, com muita vida. Não fica só em casa, não. Vai viver. A vida foi feita para viver. O segundo, daqui a pouquinho, a gente não sabe como vai ser. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.